Olá, quinto ano, como estão? Bom, quinta-feira passada a tia Ju deu aula de português. Nessa quinta-feira agora nós vamos retornar à nossa aula de redação. Mais uma vez a tia Ju vai explicar porque alguns ficaram em dúvida. Aula de redação, qual é o livro? Qual livro eu estudo? Nesse aqui que tem esse meninozinho lindo sorrindo, tá vendo? O nome tem produção de texto. Produção de texto é redação. Então, nossa quinta-feira, né, às vezes vai ser aula de redação, para que a gente possa trabalhar o livro direitinho. Depois, o que a tia Jo vai fazer? Também trabalhar o livro de literatura, que nós precisamos trabalhar esse livro, só que a tia vai deixar um pouquinho mais para frente, tá bom? A redação é de extrema importância na nossa vida. Se vocês prestarem atenção, a nota do Enem de redação é muito importante para a aprovação dos alunos no Enem. Quem do quinto ano quer ser aprovado no Enem? Todo mundo, né? Todo mundo quer ser aprovado no Enem, todo mundo quer um futuro de sucesso. Portanto, vamos começar a partir de agora no quinto ano. Tem que ler muito, tem que escrever direitinho. Por isso, as repetidas aulas de ortografia que a tia Jo fala tanto da importância. Nós, como alunos do quinto ano da Escolinha Menino Jesus, nós devemos escrever corretamente, ler direitinho. E é só na escola que a gente deve treinar leitura e escrita? De jeito nenhum. Vocês têm que ter o livrinho de vocês de cabeceira. O que é o livrinho de cabeceira? É um livro que você costuma ler. Terminou um livro? Compra outra. Pede a mamãe e o papai. Pense na alegria de um pai e um filho pede um livro de presente. Passem a adotar essa estratégia, pedir livro de presente, tá bom? Porque além de muito importante, é também interessante. Uma boa leitura é bom demais para vocês, para auxiliar na leitura, na escrita e também no nível de vocês de interpretação. Interpretar é preciso. A tia já vem falando da importância de saber interpretar. E não é importante só para português, não. É importante para matemática, para história, para geografia. Quando você sabe interpretar, você sabe entender o que o professor quer daquela questão. E aí você consegue elaborar melhor as respostas, tá certo? E interpretar é importante para a vida como um todo, tá? Para que vocês sejam crianças, espertinhas. Bom, nossa aula de hoje, a tia já disse que nesse livrinho de produção textual, nós vamos estudar os gêneros textuais. Gêneros textuais, tia Jo, o que quer dizer isso? De novo, a tia Jo vai explicar. Gênero textual são os tipos de texto. Nós sabemos que não existe, não é só fazer um texto pronto, isso aí é um texto. Não, não é assim. Existem vários tipos de texto, que são os vários gêneros textuais. Existe a narração, a dissertação, as fábulas, as poesias, os cordéis. E hoje nós vamos estudar um tipo de texto, né, meio assustador, que são os contos de mistério. Mistério no ar no quinto ano. Os contos de mistério, que deixam um certo mistério no ar. Será mistério de medo? Eita, geralmente os mistérios trazem medo pra gente, sim. Mas são histórias de ficção, elas não acontecem na realidade, apesar de deixar medo. Só pra quem é medroso, feita a tia. Vocês acreditam que não tenham medo, não. Vocês vão colocar no livro na página 9, ler o texto, depois vão fazer a interpretação. Só que a tia, como é muito legal, vai ler o texto com vocês, vai explicar, vai compreender, vai interpretar. E depois vou fazer as questões junto com vocês e vocês vão acompanhando no livro. Não quero uma questão em branco. Vocês estão me ouvindo? Não quero uma questão em branco. Olha, vocês são minha turminha do quinto ano do coração. Bora prestar atenção, bora fazer as coisas direito. Vejamos aqui. Gênero, o gênero que nós vamos estudar hoje é o conto de mistério. Contos, o que são contos? São histórias curtas, pequenas, de ficção. O que é história de ficção? Que só existe no nosso imaginário, na nossa imaginação. Que apresenta um enredo. O que é um enredo, tia Jo? É uma história. Apresenta uma história, tem toda uma história, tá? São histórias curtas, são pequenas, de ficção, da nossa imaginação, que apresentam um enredo, ou seja, o que conta a história, né?
É uma sucessão de acontecimentos que constituem a ação. A história vai acontecendo, um ato após o outro, e constitui a ação, a história como um todo. Um conflito, poucas personagens e um narrador que só observa ou participa da história. A gente sabe que existe o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem é aquele que participa da história. Ele conta a história e participa dela. E o narrador observador, ele apenas conta uma história. Ele apenas observou a história e está contando, certo? Então, tem poucos personagens, é uma história curta. Tia, só existe conto de mistério? Existem vários tipos de conto. Existem os contos de fada, né? A Bela Adormecida, a Bela e a Fera são contos de fada. Só que hoje nós não vamos estudar os contos de fada. Eu sei que você já conhece os contos de fada muito bem, porque desde que a gente nasce, os contos de fada eles são passados para nós. Então a gente já sabe que aqueles contos são também de ficção, são curtos e poucos personagens, né? A história apresenta um ambiente, um espaço definido, são realizados há muitos anos atrás. Então, desde que a gente nasce, a gente tem esse contato com os contos, geralmente os de fada. Hoje nós vamos ver um conto diferente, que é o conto de mistério. Vamos lá, vamos iniciar. O conto de hoje é O Fantasma do Meio-Dia, de Elisa Santos. Valha-me Cristo, tem um fantasma do meio-dia também? E a gente pensando que fantasma só aparecia à noite, né? Pois vamos já escutar a história. Nós temos aí na sala, no conto de mistério, eu acho as imagens muito interessantes para poder aflorar a nossa imaginação. O conto é bom por isso, porque ele é ficcional e ele aflora a nossa mente. A gente vai contando, vai lendo um conto e vai imaginando na cabeça a história se passando. Eu quero que nesse momento vocês se desprendam, né, do mundo exterior e passem a prestar atenção somente nessa história, na leitura da tia Ju. Vejamos aqui. O povoado de São Judas ficava a poucos quilômetros da mata, onde, segundo os moradores da localidade, ocorriam fatos estranhos. Fatos estranhos? Será que fatos eram esses? Então, nós estamos aí no povoado de São Judas e que é perto de uma mata onde acontece coisa estranha. Será que coisa estranha era essa? Amanda tinha 9 anos quando a sua avó, Zezinha, começou a narrar os contos de fada para todos os netos. Como é bom escutar a história de vó. Tem coisa melhor do que família, né, gente? Mas, vez por outra, ouvia nas reuniões de família para os adultos as histórias que envolviam o vilarejo e a mata, que despertavam o interesse da meninada. Então, qual era a hora da melhor história da vovó? Era a hora que ela contava as histórias de mistério que aconteciam na mata, próxima à região onde elas moravam. Conto de mistério, geralmente a gente bota o olhão e começa a prestar realmente atenção. Então, essa era a hora da história que a meninada mais gostava. Era a hora dos contos de mistério. Era uma tal de Mulher do Cabelo de Fogo. Mulher do Cabelo de Fogo? Ai, Jesus! Que era uma mulher atingida por uma queimada realizada por alguns moradores. Os moradores foram pôr fogo na mata e uma mulher saiu queimada, segundo o conto de mistério. Desde então, ela assombra o povoado como castigo. Ela virou uma assombração para castigar quem fez aquilo com ela. E ela não castiga só quem fez, não. Ela castiga todo mundo. Outra história horripilante era a do fantasma do menino do meio-dia. Menino do meio-dia? Que era um fantasma. Segundo contam os antepassados, ele se perdeu da mãe ao meio-dia e ficou vagando pelas ruas. E ninguém o acolheu. Ninguém quis aquele meninozinho. E ele virou o fantasma do meio-dia. Eita, tá quase dando meio-dia, a tia já ficou, foi assim, assustada. Ele virou o fantasma e, como punição para essa atitude, ele aparece nesta mesma hora. E se encontrar com alguma criança perto da mata, ela desaparece e nunca mais é encontrada.
Que medo! Certo dia, então a avó costumava contar a história da mulher do cabelo de fogo e do fantasma do menino do meio-dia, que se perdeu da mãe e passou a assustar as regiões vizinhas à mata. Certo dia, o que acontece? A família da Amanda, que é a meninazinha que gosta de escutar as histórias da avó, precisou ir a uma cidade próxima que cruzava a mata. Todos ficaram temerosos, mas marcaram a viagem bem cedo, para que não passassem pela mata por perto do meio-dia. Era melhor evitar qualquer desconforto, né? Eles evitavam passar por aquela mata, principalmente ao meio-dia. Por isso, eles marcaram a viagem deles para bem cedinho, para que meio-dia estivesse longe da mata. Depois de arrumarem as malas, olha aí o carrinho deles, ó. Eita! Depois de arrumarem as malas, partiram ao amanhecer. Mas o inesperado aconteceu. Um acidente entre dois veículos atrapalhara o trânsito e não havia como passar e nem voltar. As horas foram passando e os carros muito lentos. Eles que haviam saído cedinho para poder não passar meio-dia pela mata, estavam ali parados, com medo do pior acontecer. Perto do meio-dia, eles começaram a ficar ansiosos, porque o engarrafamento os deixou próximos da mata. O que eles temiam estava por acontecer. Estavam no carro Amanda, Dona Marta, sua mãe, Pedro, seu pai. Então, toda a família de Marta estava naquele carro. E eles combinaram de não passar pela mata ao meio-dia. Mas não foi o que aconteceu. E Júnior, que era o irmão mais novo da Amanda. De repente, Júnior grita e fica estatelado. Ah! Então eles perguntam: o que foi, menino? Perguntou Dona Marta. O menino foi tomando ar. Eu vi. O que foi que você viu, Júnior? Perguntou o senhor Pedro. O menino ali olhando para mim. Então Júnior ficou com muito medo do menino ser o menino fantasma do meio-dia. Júnior ficou apavorado. Em que direção ele está? Júnior responde: está vindo em nossa direção. E agora? Todos ficaram desesperados. Olha a cara deles dentro do carro, olha, todo mundo gritando, até o senhor Pedro. O desespero começou. Todos tentando abrir as portas do carro, mas parecia que estavam todas travadas. Nessa hora o desespero toma de conta e nada dá certo. E o menino cada vez mais dizendo que estava perto. A mãe começou a gritar por socorro e o pai tentando acalmar a todos. Amanda começou a chorar, lembrando das histórias que ouvia da avó, até que o menino desapareceu das vistas do pequeno Júnior. Como num passe de mágicas ele desaparece. De repente, as batidas no carro. Ah, meu amigo, a gritaria foi grande. O desespero tomou de conta daquela família quando começam as batidas no carro. Apareceu um menino pedindo esmolas, rosto triste e olhar fixo, que disse: eu só queria umas moedas. Que triste, viu, gente? O menino, na verdade, não era o fantasma do meio-dia. Era uma criança que necessitava de ajuda, que estava em busca de moeda para poder se sustentar e ajudar no sustento da sua família. Tal foi a surpresa da família de Amanda. Tal foi a tristeza por saber que gente passa necessidade e o pior, que crianças precisam pedir para poder se sustentar. E aí, agradeceram a Deus naquele momento pela família que tinham, pela casa, pela comida, né, por poderem viver em família felizes. E o meninozinho foi ajudado pela família de Amanda. Que triste, né, gente, essa realidade, essa triste realidade do nosso país. Pessoas passam fome, pessoas não têm moradia, pessoas não têm condições dignas de vida. Vamos agradecer todos os dias a Deus pela nossa família, pela nossa casa, pelo alimento de todos os dias, tá? Vamos agradecer a Deus por tudo que temos.
Portanto, os contos de mistério são aqueles cuja trama envolve o mistério e o medo do desconhecido. Nós acabamos de ver aí, né? Eles não conheciam nenhum dos fantasmas, mas o mistério era tão grande, o conto era tão bem contado, que aí envolvia o mistério e o medo daquilo que nem se conhece. Como a gente tem, né? Às vezes a gente tem medo do lobisomem, que a gente não sabe nem se existe mesmo, mas a gente tem medo. Geralmente são contos de tradição oral e com alguma lição de moral às pessoas. Tradição oral é porque é contado de pessoa por pessoa, através da fala mesmo, não são nem escritos. Às vezes ninguém sabe nem quem criou a história, porque a história geralmente é criada por pessoas mais velhas e passadas de geração a geração. Vamos lá, vamos às atividades. Peguem um livro para acompanhar. Em quais espaços acontece a narrativa, ou seja, em que lugar acontece a história? No povoado São Judas e na estrada perto da mata. Nesses dois lugares é que se passa a história. Qual das duas histórias que os adultos falavam amedrontou a família de Amanda? Marque corretamente. Bom, falaram na Mulher do Cabelo de Fogo e falaram no Fantasma do Menino do Meio-Dia. Apesar das duas serem assustadoras, quem realmente assustou a família de Amanda foi o Fantasma do Menino do Meio-Dia. Organize o texto de acordo com a sequência em que acontecem os fatos. Então, nós temos aqui os fatos. O menino foi tomando ar, eu vi. Não é o primeiro, não foi o que aconteceu em primeiro lugar. Eu só queria umas moedas. Ele virou fantasma e como punição para essa atitude, ele aparece nesta mesma hora. E se encontrar com alguma criança perto da mata, ela desaparece e nunca mais é encontrada. Amanda tinha 9 anos quando sua avó Zezinha começou a narrar os contos de fada para todos os netos. E aí vocês vão enumerar qual o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro, qual o quarto. Você conhece algum livro que trate de histórias envolvendo fantasmas? Qual? Quero saber. Se não conhece livro, eu quero saber qual história você já escutou sobre fantasma. Porque com certeza uma história você já escutou. Eu já vi até por aqui vocês reclamando: tia, os meninos estão falando de história de fantasma, a gente está com medo. Vocês coloquem aí a história que vocês já escutaram que ficaram com medo, né? Que envolveu mistério. De acordo com o desfecho do texto, você considera verdadeiras as histórias divulgadas pelas pessoas do povoado de São Judas? Será que é verdade a história da Mulher do Cabelo de Fogo e a história do Fantasma do Menino do Meio-Dia? Digam aí se sim ou se não e por quê. Tem que justificar, não é só sim ou não, não. Vocês estão no 5º ano. Você acredita em fantasma? Justifique a sua resposta. Eu não acredito. E vocês? Digam se acreditam ou não e o porquê. Porque todos se assustaram com a declaração de Júnior sobre o que vira. Porque, segundo o Júnior, né, o que o Júnior falou, todo mundo ficou com medo, porque parecia com a lenda do menino, com a assombração do menino do meio-dia. Tudo que ele falou estava de acordo com a lenda. Então, todo mundo ficou assustado com medo de ser o fantasma. Parecia muito, né, gente? Há pessoas que não acreditam em fantasma. Pessoas que sim. Há aquelas que têm medo e aquelas que não. Aquelas que têm medos de coisas diferentes. Marque com um X as opções que você sente medo. Você tem medo de ficar sozinho? Tem medo de ter pesadelo? Você tem medo de não ser aceito pelos outros? Você tem medo de fantasma, de inseto, de bruxa, do escuro, de altura, de desenhos e filmes na TV? Você vai marcar o X somente em algo que você tem medo. Como você acha que vencemos o medo de qualquer coisa? A gente vence o medo enfrentando os nossos medos, dizendo: eu sou capaz e eu vou conseguir vencer. Assim que a gente vence os medos. Pronto. Agora é a sua vez de produzir seu próprio conto. Vocês vão construir um conto de mistério. Siga as instruções abaixo para elaborá-lo adequadamente. Primeiro, selecione os personagens. Que personagem você vai usar? Bota na cabeça. Selecione os acontecimentos que irão compor a história. O que a história vai falar? Sobre que mistério vocês vão falar? Lembre-se de determinar o tempo e o lugar onde se passa a história. Onde é que vai se passar a história? Aqui em Miguel Alves? Numa cidadezinha em São Paulo? Aqui pelo interior de Miguel Alves?
Não se esqueça de que sua história precisa de um narrador. Você vai ser o narrador da sua história. Vocês vão fazer um conto de mistério maravilhoso. Tia, pode ser só um pouquinho de linha? Não. Completem todas as linhas e façam um conto de mistério maravilhoso, com muito medo e muita animação, tá bom? Conto com vocês. Até a próxima. Finalizamos nossa aulinha de redação, deixando essas atividades de escrever e esse texto, um conto de mistério que vocês vão fazer. Eu quero um conto de mistério bem misterioso e meio amedrontador mesmo. Beijos, até a próxima!